A gente está chegando no fim desse nosso evento, eu espero que vocês todos estejam aproveitando muitas informações ricas. E para esse quarto painel, Desenvolvimento Econômico sobre as várias formas do turismo, eu chamo agora o mediador Matheus Gotas, vice-presidente da FACERJ. Para compor a mesa, o senhor Sérgio Sodré, secretário de Desenvolvimento Econômico de Volta Redonda, o doutor Vitório Moscon Puntel, presidente da Unimed Volta Redonda, e Gustavo Tutuca, secretário de Turismo do Rio de Janeiro. E aproveito, Tutuca, para te dizer que o Pedro está de coração partido. Pedro Guimarães, lá no Rio. Já pode vir. Eu costumo dizer que quem quiser subir por aqui é porque o CrossFit está em dia, senão tem uma escadinha aqui do lado. Olha, alguém da mesa anterior esqueceu um celular aqui e está tocando. Vai ficar comigo aqui, quando ele aparecer eu entrego. O outro é seu ou não? Ah, foram os dois celulares? Olha, 2 celulares. Eu vou fazer uma convocação aqui para todas as pessoas que estão aqui nesse momento, aí atrás do painel, me escutando, que venham aqui para frente. A gente tem um pouquinho de calor humano nesse último painel aqui, que vai ser muito interessante, tem muita troca importante. Convocando todo. Não, já entreguei. Já devolvi. Não sei, vieram pegar e disseram que era dele. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso quarto painel. Esse quarto painel onde a gente fala de turismo. E é, às vezes, muito difícil, André, a gente falar de turismo quando a gente fala que a gente está no Rio de Janeiro, mas aí, Tutuca, a gente está no Rio de Janeiro, mas a gente não tem praia. Às vezes tem até uma represa boa, igual por aí, mas a gente não tem praia. Ah, você é do Rio de Janeiro, mas como é que é o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor? Não, a gente está distante. Às vezes aqui no interior, o nosso final de semana, ao contrário do que se acha que é o todo o Rio de Janeiro, não é na praia, é vendo uma cavalgada, é enfim indo para um sítio. O nosso sotaque, às vezes, a gente não fala vocês, não. Nosso sotaque é um pouco diferente. E, às vezes, explicar isso, e principalmente quando a gente fala de turismo, esse desafio, Vitório, que as formas de turismo que a gente tem que ter no estado e na cidade, que seja a maior fonte de turismo do Brasil, uma das maiores do mundo, que é o Rio de Janeiro, desse turismo de passeios, a gente tem que reinventar o nosso interior para outras formas de turismo. Turismo não é só praia, não é só um museu, não é só um lugar bonito. A gente tem outras formas que a gente tem que se reinventar. E é aí que a gente movimenta a economia local do interior. E aí, Tutuca, várias vezes já falei isso com você, dessa sorte a gente ter alguém que fala o nosso sotaque numa secretaria de turismo, onde a gente consegue entender exatamente isso, um secretário que pensa exatamente assim, que turismo não é só praia, não é só mar. A gente tem que levar o turismo de outras formas. Tem que inventar o turismo de outras formas. E aí eu queria começar, Tutuca, até essa conversa com você, das formas de turismo, o que você pensou do tamanho do Rio de Janeiro, para sair um pouco do que a gente sempre teve historicamente, do turismo apenas da capital e algumas outras cidades históricas, e trazer, e conseguir monetizar, trazer esse turismo para o sul do estado, onde a gente não tem belas praias, mas temos belas indústrias, temos belos negócios a ser feitos, temos uma economia muito forte. E isso também é uma forma de turismo. E é entender, né, como a secretaria vê cada ponto do Rio de Janeiro, especificadamente o sul fluminense, como um hub de turismo. Seja ele a passeio histórico nas nossas fazendas, Vale do Café, ou seja ele de negócio, em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e outras cidades que englobam em muito a economia do nosso estado, não só na área da indústria,
mas também nessa cadeia toda do turismo que a própria indústria e os negócios movimentam aqui no sul do estado. Matheus, boa tarde a você, Sodré, doutor Vitório. Prazer estar nesse painel aqui falando um pouco desse desenvolvimento econômico através do turismo. Agradecer ao convite, agradecer a FACERJ, o SEBRAE, em nome do Robson aqui, agradecer todo o time que tem levado esse evento para o estado inteiro, né, e agora para o mundo, né, Robson, que vai ter um encontro internacional. Mas sempre que possível eu sou chamado para falar sobre esse novo momento do turismo, eu faço questão de estar presente, porque a gente vive um momento que, de fato, quando o governador me convidou lá em 2020, novembro de 2020, no meio da pandemia, o que ele me encomendou foi o seguinte: falou, olha, eu quero que você tire do papel aquele velho discurso que o turismo vai ser o novo petróleo do Rio de Janeiro. Porque hoje a nossa economia, a gente sabe que é muito baseada ainda no óleo e gás, e a gente precisa diversificar e aproveitar as nossas vocações. E de lá para cá a gente vem trabalhando muito isso. Como você disse, a nossa principal referência é a nossa capital. O Rio de Janeiro é conhecido internacionalmente. É um local que, para onde você vai e fala Brasil, as pessoas remetem ao Rio de Janeiro. E a gente precisa transbordar, esse é o termo que a gente usa, esse turismo para todo o estado do Rio de Janeiro. O Rio tem uma característica de ser um estado rico, desenvolvido, comparado ao restante do país, mas territorialmente pequeno e com regiões diversas. A gente tem, como você disse também, o turismo de praia, que é também a nossa principal referência, mas a gente tem turismo de natureza, de serra, turismo histórico, turismo de gastronomia, turismo de aventura, turismo de esporte, turismo de negócios muito forte. Então, desenvolver todas essas áreas é o nosso trabalho e atuar muito próximo das regiões. O que a gente faz é estar perto de cada município, de cada convention bureau local, das associações comerciais que têm impacto diverso também, direto também pela indústria do turismo, para poder entender, a gente fez isso no início, entender um pouco cada região, a gente fez os fóruns regionais e a gente foi desenvolvendo cada uma com a sua vocação. E essa região aqui, no sul do estado, ela tem 3 regiões turísticas dentro do sul do estado. A gente tem a Costa Verde, com a vocação do turismo de praia, de natureza, turismo náutico. Temos aqui a região das Agulhas Negras, que tem um turismo de natureza, de aventura, de serra, de gastronomia muito forte, de fazendas históricas também, fazenda, turismo rural. E a região do Vale do Café. A região do Vale do Café é a maior região turística do estado do Rio de Janeiro em número de municípios. Então isso faz com que a gente tenha uma diversidade muito grande de vocações em cada município. E eu estava falando agora numa entrevista que eu dava, essa semana, por exemplo, a gente teve em Rio Claro, com o prefeito Babiton, lançando uma trilha de longo curso, que é a maior trilha de longo curso dentro de um único município. É a trilha que está em Rio Claro hoje. Eles fizeram um trabalho de desenvolvimento dessa trilha, só que Rio Claro hoje, por exemplo, não tem ainda uma rede hoteleira bem desenvolvida. Então vai precisar, com esse atrativo que foi criado, gerar, e agora também a possibilidade de a gente abrir para a visitação na represa que você citou, que a represa ela é a entrada por Piraí, o clube é em Piraí, a barragem é em Piraí, mas 90% dela fica dentro de Rio Claro. Então a gente trabalhar isso, mais uma vez falando, regionalmente. A hotelaria que existe hoje em Volta Redonda, por exemplo, que fica cheia durante a semana, eu tenho certeza que se for pegar um hotel, né, Sodré, para estar aqui se hospedando em Volta Redonda durante a semana, vai ter muita dificuldade. Eu morei aqui até 2020, 2021, e a gente, quando recebia alguém durante a semana, tinha essa dificuldade. Mas no final de semana tem um espaço ocioso muito grande. Então, por que esse espaço ocioso aqui de Volta Redonda não pode atender Rio Claro com esse novo atrativo? Então, a gente começou a pensar isso regionalmente. Aquela região de Valença, Vassouras, Barra do Piraí, que tem ali as fazendas históricas mais consolidadas, cada uma também com o seu trabalho. A gente lançou a Rota do Queijo, por exemplo, em Valença, a PL do café, do queijo, da cachaça. Está aqui o Wanderson, que é o nosso assessor especial aqui da região do Vale do Café. Mas, por exemplo, Ipiabas é um destino que se destaca hoje, começa a se desenvolver, mas ainda também não tem uma hotelaria muito desenvolvida. Mas conservatória tem muito. E a gente lançou junto com o SEBRAE essa semana, né, Paola via Paola aqui, a Rota Ipiabas Conservatória, juntando esses 2 destinos que são de municípios diferentes, mas que se complementam, né? Então,
buscar essa diversidade que o nosso interior existe, que possui, é fundamental para a gente criar um produto turístico muito interessante, para que as pessoas que cada vez mais viajam no mundo, elas possam voltar mais vezes ao Rio de Janeiro. Voltar, aquele que já veio para a capital, já conheceu lá o Cristo Redentor, a Praia de Copacabana, o Pão de Açúcar, o Maracanã e outros destinos, outros atrativos, ele possa se interessar também pela região do Vale do Café, a região serrana, a Costa do Sol e outras regiões das 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho tem funcionado muito bem. Ano passado, a gente passou de 1,5 milhão de turistas internacionais. Esse ano, a gente projetou um aumento de 20% para chegar próximo da casa de 1.800.000. E já no primeiro semestre, a gente cresceu 52% comparado ao primeiro semestre do ano passado. Já passamos de 1.300.000 turistas internacionais e a tendência é que a gente ultrapasse a marca de 2 milhões, superando a meta que a gente tinha estabelecido. Então, isso mostra que o trabalho está indo no caminho certo e o grande trabalho agora é isso, é transbordar esse turista que tem como referência principal a capital para o interior do estado do Rio de Janeiro, ajudando a girar a economia, gerar renda, gerar emprego, desenvolvimento econômico nas regiões. A gente tem apoiado muito, por exemplo, eventos de gastronomia. Foram só até agora 16 eventos de gastronomia apoiados no estado inteiro. E essa semana saiu uma matéria interessante em vários veículos, falando do impacto da gastronomia na economia do Rio de Janeiro. A arrecadação de ICMS, mais de 300 milhões de reais de arrecadação de ICMS só no setor de gastronomia, que é muito ligado à área do turismo. Então, todas essas ações conjuntas, o investimento constante que o governador tem feito em promoção internacional, a gente voltou a participar de todas as feiras internacionais mais importantes, temos eventos nossos espalhados pelo Brasil inteiro. Só esse ano, nós vamos estar em mais de 20 cidades fora do Brasil e mais de 20 cidades no Brasil, promovendo o nosso Rio de Janeiro e dando luz, principalmente ao interior do estado do Rio, que é o trabalho da Secretaria de Estado. Então, esse conjunto de ações, o investimento constante que tem sido feito, está fazendo com que a gente alcance esse número recorde que a gente está percebendo aí do ano passado para esse ano. Bom, quando a gente fala, a gente falando em turismo e suas várias formas, às vezes a gente enxerga algumas formas de turismo e não enxerga o tamanho de outras modalidades de turismo. E aí, doutor Vitório, eu acho que a importância do setor hospitalar também com olhar de turismo, porque existe, e é muito forte aqui na nossa região, e tanto quando você vai para capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, e outras cidades que acabam sendo referência, esse turismo hospitalar. É a pessoa que vai fazer o tratamento, algumas cidades são referências, ou hospitais são referências, são as pessoas que vão a médicos, a consultas, e isso movimenta a família, movimenta aquela pessoa que está precisando do seu tratamento, ou está buscando alguma solução de saúde, e movimenta, a gente tem em Barra Mansa alguns casos, aqui em Volta Redonda, enfim, todas as cidades, de uma vida, de uma atividade econômica, de restaurantes, de mercados, de hotéis e até em alguns locais de casas que são feitas já especialmente para se alugar por períodos mais longos para famílias que vão fazer o tratamento. E eu queria entender se o hospital, a Unimed tem um hospital muito grande, Volta Redonda, tem a sua atuação em várias outras, através de outras cooperativas Unimed, em todo o território do estado do Rio de Janeiro e até em território nacional. Como é que a Unimed enxerga também esse turismo, esse receptivo de pessoas que vão, através dos seus médicos, da sua rede, através dos seus hospitais, fazer a sua consulta? A Unimed já tem essa visão do tamanho que é esse turismo hospitalar em volta do seu conglomerado de saúde? Obrigado pelo convite, Matheus. E primeiro eu queria agradecer o convite em nome da OCB, Rio de Janeiro, do Sescop, e o presidente Vinícius Mesquita me designou que viesse representar, e eu fiquei muito honrado com a possibilidade. O turismo médico, sem dúvida nenhuma, é um nicho que as pessoas não lembram dele, né? Porque geralmente você linka isso a grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, e onde essa cultura do turismo médico, inclusive o turismo médico internacional, ela já existe. E a Unimed Volta Redonda, desde que decidiu
implementar o que a gente chama de recursos próprios, ter o seu próprio hospital. Desde o começo, a gente sempre teve uma vocação de atender os públicos, não só da Unimed, não só o cliente da Unimed Volta Redonda, mas clientes de outros convênios. E para você criar atratividade para esses clientes, tanto da nossa cidade quanto da região, você precisa fazer um investimento forte. Primeiro em pessoas, treinamento, qualificação das pessoas, de todos os profissionais, né? A área hospitalar é muito complexa, então o hospital, investir em profissionais médicos, investir em profissionais de enfermagem, em toda uma cadeia de profissionais que precisam estar qualificados para o atendimento de qualidade. E, além disso, investir em muita tecnologia. Ninguém vai se deslocar do Rio de Janeiro. Essa semana nós operamos uma paciente que mora no Rio de Janeiro, veio fazer uma cirurgia de deformidade da parede torácica aqui em Volta Redonda. Ela poderia ter feito isso no Rio de Janeiro. Ela veio aqui porque conheceu o serviço, conheceu a qualificação dos profissionais, veio à Volta Redonda, se hospedou no hotel, fez a cirurgia, os pais estão com ela no hotel, e ela está internada e deve ter alta hoje ou amanhã. Então, trazendo para cá um cliente que normalmente não viria para cá se você não tivesse um serviço diferenciado, um investimento em pessoas e em tecnologia. Isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre desse ano, nós operamos em torno de 2.500 pessoas de fora de Volta Redonda, do Vale do Paraíba, da nossa região aqui, e metade dessas 2.500 pessoas de fora do Vale do Paraíba, o restante de outras regiões. Então, sim, para isso é preciso ter investimento, um investimento forte, como eu havia dito. E existe a perspectiva, inclusive, de você atrair clientes de outras cidades, de outros estados. Nós operamos 42 pacientes que são do sul do Brasil, que moram no sul do Brasil, vieram aqui porque procuraram qualificação médica, viram a estrutura hospitalar e optaram por fazer a cirurgia, o seu procedimento aqui. E, inclusive, pacientes internacionais. Essa é também uma grande perspectiva. Se a gente fazer um comparativo aqui interessante, a gente tem uma colônia grande de brasileiros que moram nos Estados Unidos. E boa parte desses brasileiros tem dificuldade de assistência médica, porque o sistema de saúde nos Estados Unidos não é público como o nosso. Então, tem uma limitação, tem uma dificuldade de acesso. Então, essas pessoas, por ganharem em dólar, tem uma diferença de câmbio muito interessante. Então, eles podem vir ao Brasil e fazer um tratamento no Hospital da Unimed Volta Redonda ou em outro hospital que tenha qualificação, tendo um nível de atendimento semelhante ao nível americano e tendo um custo muito menor. Então, isso é o que é o turismo médico internacional. Então, a gente começa primeiro com o turismo médico local, atraindo clientes da nossa região, depois de clientes de fora da nossa região e, no futuro, também clientes de outros países. Porque nós temos uma medicina de muito boa qualidade e a diferença de câmbio favorece muito um tratamento muito mais acessível para essas pessoas que moram fora. Eu acho que, em linhas gerais, seria isso. Bom, e Sodré, você como secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Volta Redonda é uma cidade que foi construída para ser uma cidade industrial. É uma cidade, quando a gente fala desse turismo de negócio, é uma cidade que desde a sua criação, ela foi feita para ter esse turismo de negócio, com a sua hotelaria pronta para receber engenheiros, representantes comerciais de todos os cantos do Brasil, em função da Companhia Siderúrgica Nacional, mas que, exatamente como o Gustavo Tutuca falava, é uma cidade onde se tem hotéis lotados de terça a quinta, mas acaba começando a ter hotéis não tão cheios de sexta até segunda-feira. E eu vejo, Sodré, uma movimentação, e até por sua parte, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de mudar isso, de trazer aparelhos turísticos para a cidade de Volta Redonda, onde a gente não precise mais concentrar apenas nesse turismo de negócio, mas que Volta Redonda, como hub que é da nossa região, tenha também esse movimento para áreas de entretenimento aos finais de semana. E seria, talvez, Sodré, esse o caminho de Volta Redonda, ela que já tem a sua consolidação no turismo de negócio, na industrialização, e caminhar agora para um turismo já mais recreativo para a cidade de Volta Redonda, para atacar alguns pontos na economia,
hoteleira e de turismo que não estão tão abrangidos? Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o secretário Tutuca, é um prazer estar aqui com você nesse painel, ao doutor Vitório, ao Matheus, ao presidente Robson, ao presidente Maicon. Realmente eu agradeço muito essa oportunidade. Eu queria voltar a uma fala sua, Matheus, quando você fala que Volta Redonda não tem praia. E eu digo para você, graças a Deus. Graças a Deus, porque se nós somos o que somos hoje em Volta Redonda, é porque ela não tem praia. Volta Redonda, até 1940, ela era um distrito de Barra Mansa, né? Vivia da agricultura familiar para consumo próprio, da pecuária, produção de leite para consumo próprio, para atender um pouco a vizinhança. Ou seja, a economia predominante era a agricultura. A razão da CSN estar aqui, nós somos a cidade do aço, nós somos o berço da siderurgia, temos de agradecer todos os dias por isso, nós temos de avançar a partir daí. Nós temos de agradecer muito da CSN estar aqui. Uma das razões é a logística, está perto de Minas, está perto do Rio, né? É o Paraíba do Sul, não está próximo à costa. A Volta Redonda foi construída durante a guerra. E uma das preocupações era a segurança. Não podia ter oportunidade dela ser atingida por algum navio. Então, Volta Redonda, se nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das razões, uma das coisas que foi identificada, além do relevo, né, de ser uma cidade plana, além disso, ela está afastada da costa. Então, graças a Deus, eu começo falando, graças a Deus nós não temos praia. Bom, mas o que aconteceu com Volta Redonda? Então, até 1940 era isso. A partir de 1941, começou a construção da usina siderúrgica nacional. E isso, então, foi a primeira onda de desenvolvimento que nós tivemos em Volta Redonda. Volta Redonda, até 1940, tinha 2.782 moradores. Isso era a população de Volta Redonda. E em menos de 10 anos, essa população multiplicou por 10. Então, o crescimento de Volta Redonda, nós chegamos até onde nós chegamos por causa da Companhia Siderúrgica Nacional. Essa é a principal razão, né? Bom, mas esse modelo, metal mecânico, ele tem ainda muito futuro? Na minha opinião, não. Por que não? Um dos maiores problemas que Volta Redonda tem é espaço, é território. As áreas pertencem à CSN e a um grande empresário aqui em Volta Redonda. Então, são dois grandes detentores de área. Então, esse segmento metal mecânico, na minha opinião, ele só tem futuro, só tem sobrevida, se em determinado momento a CSN dispuser de uma parceria com o município para que se faça distritos industriais. Porque senão não tem. Você não tem onde colocar. A empresa quer vir, eu estou com uma situação agora, da semana passada, uma empresa, ela quer gera 800 empregos para a cidade, mas ela me pede 200 mil metros quadrados. Nós não temos. Então, nós não temos isso. Então, o território é o impeditivo para que esse polo metal mecânico tenha sobrevida, a não ser que haja um grande acordo, um acordão entre o poder público, a CSN e outros empresários, para que a gente consiga ter territórios para receber empresas desse setor. Então, o que eu vejo realmente é que
o turismo é uma saída para nós, né? Volta Redonda, ela tem o turismo de negócio, de saúde, comércio e serviço, e gastronomia, que está começando a pegar a musculatura, consolidado, está consolidado. Então, esse turismo, negócio, saúde, nós somos um grande polo de saúde, como somos também de educação, né? Então, Volta Redonda atende a região. Então, ela, para ela avançar, né, além de... Ela não sai do zero. Na física, nós falamos que ela tem um V0. Ela não sai do zero, ela já tem um turismo consolidado, que é o de negócio, é o de saúde, é comércio e serviço, e agora a gastronomia querendo pegar força. Bom, agora o que falta? Isso é suficiente? Claro que não. Não é suficiente. O que nós precisamos é trazer pessoas para Volta Redonda. Pessoas para visitar Volta Redonda. Para ver o que Volta Redonda tem, né? E isso a gente só consegue com turismo de lazer, com turismo de entretenimento. Então, as ações que nós estamos tomando, as ações que o poder público está tomando, é nesse sentido. É no sentido de privilegiar o turismo de lazer, né? Então, nós temos aí num horizonte próximo, a inauguração do Museu de Ciência, que, segundo o nosso governador, ele não acredita que o nosso Estado vai ter um museu desse que nós vamos ter em Volta Redonda. Então, para quem conhece o Museu Catavento, o nosso museu é o Museu Catavento, né? Mais um planetário, porque o Catavento não tem planetário, mais uma área de educação infantil, que o Catavento não tem educação infantil, e em conversa já com a CSN, com Márcio Lins, com Aurélio Paiva, né, eu quero também que quem visitar a Volta Redonda veja como é a produção, o ciclo de fabricação do aço. Nós somos a cidade do aço. Você visitar um museu instalado em Volta Redonda e não saber como se fabrica o aço não faz sentido. Então, nós temos que ter ali alguma coisa, isso nós já estamos conversando, né? O que vai ser uma ala da CSN dentro do museu, para que as pessoas que venham visitar o museu, que vai ter, além disso, 52 equipamentos, em que as crianças vão aprender matemática, física, química e biologia de uma forma lúdica e interativa, além disso, também as pessoas saibam o que é uma coqueria, o que é uma cinderização, o que é um alto-forno, o que é um conversor-lideu, o que é um laminador, que as pessoas saibam disso. Nós somos a cidade do aço. Nós somos o berço da siderurgia, nós não podemos renegar isso. Pelo contrário, nós temos... Esse é um grande diferencial nosso também, e vai ser um diferencial do nosso museu. Não vai ter museu no Brasil que tenha isso. Então, é isso que nós temos que procurar. Então, o que nós temos de estimular é exatamente o turismo de lazer, o turismo de entretenimento. Então, vamos ter esse museu de ciência, nós vamos ter um museu do videogame, nós vamos ter o Parque RJ, que é fantástico, uma coisa que vai atender a região, só falando assim, algumas coisinhas para vocês. A arena para show vai ser para 8.000 pessoas, né? Você vai ter arvorismo, você vai ter quadras, você vai ter academia, então, você vai ter a área de alimentação, você vai ter uma cascata, está aparecendo a água já, está vendo? Nós vamos ter uma cascata, vamos ter uma prainha. Nesse parque vai ter uma prainha. Então, sem dúvida, na região não vai ter nada parecido.
Então, esse Parque RJ. Tá? Então, ele já vai ser licitado agora, dia 11 de setembro. Vai ser licitado, né? E a construção dele vai durar um ano e 8 meses. É um negócio muito grande. Eu fiz só um resuminho para vocês aqui. Né? Eu não saberia nem falar tudo que vai ter nele. Tá? Além do Parque RJ, nós vamos ter um parque de aventuras, em que nós vamos ter tirolesas, ponte pênsil, escaladas e outros equipamentos de aventura. Então, são 2 museus, 2 parques. Nós estamos fazendo uma revitalização de todos aqui de Volta Redonda conhecem dos Jardins Inocentes, em que eu não posso falar os elementos que eu vou colocar lá, mas esses elementos vai tornar aquele local um local turístico, vai trazer pessoas para a Volta Redonda por causa daquele local. Ou seja, nós estamos fazendo um investimento, o poder público, evidentemente a gente precisa do poder privado também. O setor privado é importantíssimo, a gente não, juntos somos mais fortes, a gente não consegue isso tudo sozinho, mas nós estamos tomando várias ações para fomentar o turismo de lazer em Volta Redonda. E nós temos uma vantagem, né? Porque nós já estamos nesse estágio. Olha só, nós chegamos até aqui pela primeira onda, a onda Companhia Siderúrgica Nacional. Nós temos de entrar na segunda onda, que é o turismo de lazer. Doutor Vitório, eu acho que a gente falando aqui já do turismo hospitalar, a gente falou muito de pacientes, mas a gente fala também, tem que se falar do profissional. E muitas vezes os médicos que se encontram, quando se fala do Hospital do Porte da Unimed, eu acredito que a Unimed tenha isso, que os médicos não são só de Volta Redonda. Há médicos de outras cidades do entorno, mas há médicos também de cidades mais distantes, que vêm até Volta Redonda, faz seus atendimentos aqui na cidade de Volta Redonda, que muitas vezes pernoitam, consomem, seja no shopping, no restaurante, na rua, mas que vêm e deixam parte também dos seus rendimentos na cidade de Volta Redonda. Né? Sem dúvida. O Sodré falou uma coisa que é importante. Os diversos tipos de turismo não são excludentes uns dos outros, né? Eles podem conviver perfeitamente. Então, ter um parque de lazer, como o Sodré citou, é um atrativo indireto. Uma pessoa que está se convalescendo, vai ficar na cidade por algum tempo, a família vai ficar junto com essa pessoa, pode frequentar esses ambientes. Isso é muito. Então, quanto mais a diversidade de produtos a cidade tiver, melhor para atrair qualquer tipo de turismo. Né? No caso do turismo médico, a gente, quando trabalha e investe em serviços diferenciados, que não dá para ter em toda a cidade, porque exige um certo porte da cidade. Por exemplo, nós temos aqui no hospital transplante de medula óssea, transplante de fígado, transplante renal e transplante de tecidos. Então, são equipes cirúrgicas especializadas em transplante que vêm de fora de Volta Redonda para poder fazer esses procedimentos aqui. Eles trazem os pacientes vão ser operados aqui, as famílias vão ficar aqui por um determinado tempo, tudo isso gera uma economia. Né? Então, atrair colegas profissionais de fora também é um fator importante para aumentar o turismo médico. Né? Isso é muito importante. Então, todo esse fomento de evolução, tanto técnica, profissional, quanto tecnológica, é fundamental. Né? E os diversos turismos, acho que conversam bem um com o outro. Né? Sodré, e a gente aqui já caminhando, né, para o final do nosso painel, eu acho que Volta Redonda ainda tem outra vocação, que foi muito bem investido, que é o turismo esportivo. Volta Redonda hoje, com seus aparelhos esportivos, nós pudemos em algumas ocasiões receber até campeonatos nacionais na cidade de Volta Redonda de futebol, que geraram uma visibilidade muito grande para a cidade, mas a gente tem aqui aparelhos que vão desde o hipismo ao kartódromo, ao automobilismo, enfim, há um investimento
que é, né, Sodré, outra forma de turismo e uma forma de se trazer dinheiro de fora para a cidade de Volta Redonda. Como a cidade ainda enxerga a expansão desse turismo, mas um turismo esportivo, hoje em dia, que cada vez se fala mais da importância do esporte. Sem sombra de dúvida. Nós, na Secretaria, estamos, inclusive, conversando sobre criar um museu do esporte no estádio. A gente está conversando sobre isso. Esse projeto está sendo discutido. Não tem dúvida que faz parte dessa cadeia do turismo, né? E nós temos que trabalhar com isso. Mas o secretário Tutu, que ele falou uma coisa, eu gostaria de reforçar. Hoje, a situação de Volta Redonda, durante a semana, nós temos nos hotéis de 90%, no mínimo 90% a 100% de ocupação. Quando chega fim de semana, é 50%. Então, nós precisamos trazer as pessoas para a Volta Redonda. As pessoas têm que vir e para passar férias em Volta Redonda. Agora, você precisa dar motivo para alguém querer passar férias, querer visitar a Volta Redonda. E aí, eu gosto de citar, de dar como exemplo, uma cidade assim que a sua construção foi bastante similar à Volta Redonda e que nós fomos pelo caminho da siderurgia, ela foi por outro caminho, foi do turismo, mas eu acho que agora a gente pode pegar aquele caminho que ela já trilhou, que é a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Gente, Orlando até 1970 era bastante similar à Volta Redonda. Vivia da agricultura e pecuária. Orlando era o maior produtor de laranja da Flórida. Tanto que é chamado o condado da laranja, né? Orange County, é chamado condado da laranja, Orlando. Então, vivia disso. O que aconteceu? O que aconteceu para mudar Orlando? 1971, é inaugurado a Magic Kingdom. 1971. 1973, um parque temático, um parque de diversão, traz outros. Já foi criado a SeaWorld, em 1973. 1982, foi criado a Epcot Center. 1990, foi criada a Universal Studios. Gente, aquela cidade que era parecidíssima com Volta Redonda, que vivia da agricultura e da pecuária, vivia a economia, dependia muito da venda de laranja, aquela cidade, o ano passado, ela teve 76 milhões de visitantes. É a cidade mais visitada do mundo. Depois vem Nova York com 65 milhões. Só uma informação, só. Essa quanto eles investem em promoção turística por ano? 100 milhões de dólares. São mais de 550 milhões de reais de investimento em promoção turística, já com 70 milhões de turistas. Você imagina como é importante, né? Então, olha só, Orlando é uma cidade para se olhar, 76 milhões de visitantes, né? O ano passado. Orlando, hoje, aquela cidade que foi similar à Volta Redonda, começou igual à Volta Redonda, está entre os 20 maiores PIB dos Estados Unidos. Em 2024, Orlando, o setor de turismo representou para a cidade 94 bilhões de dólares do PIB. Os turistas, os visitantes, representou 60 bilhões de dólares para Orlando. Olha a importância de trazer o turista. 60 bilhões de dólares. Orlando, ano passado, o setor de turismo, ele contratou 400... Aliás, ele não contratou ano passado. O setor de turismo, ele teve um total de 468 mil
empregos, pessoas trabalhando no turismo. 468 mil. Uma cidade que começou igual a Volta Redonda, gente. Rural. Começou igual a Volta Redonda. Nós pegamos o setor siderúrgico e eles pegaram, né, pegou um visionário, que foi o Walt Disney, né, o que o Walt Disney foi o setor privado. Para vocês terem uma ideia, o que ele investiu em Orlando foi 4 vezes o que foi investido na CSN. O investimento na Magic Kingdom é 4 vezes superior ao que foi investido na usina siderúrgica nacional. Olha como a iniciativa privada colocou dinheiro, né? Ele transformou aquela cidade. Gente, eu morei nos Estados Unidos por 5 anos, a 45 minutos de Orlando. Eu visitava Orlando toda semana. Eu estava a 45 minutos. O que eu vi foi um boom imobiliário. O turista, ele traz um boom imobiliário. Era condomínio surgindo, era hotéis surgindo, centro de convenção. Olha, é uma coisa de doido. Você passa por um local, quando você passa na outra semana, já tem alguma coisa saindo. A primeira resposta a esse turismo, as pessoas que vêm visitar a cidade, a primeira resposta é no setor imobiliário. Há um boom imobiliário, há uma mudança total. E isso aconteceu em Orlando. Isso eu vi. Eu não li, nem ninguém me falou. Durante 5 anos, eu acompanhei isso. Eu vi a transformação que teve Orlando. Aquela metrópole que é Orlando hoje, 3 milhões de habitantes. Então, o turismo, ele funciona. Você tornar uma cidade atrativa para o turista, trazer o turista para a cidade, isso funciona, porque o Ministério do Turismo já viu que a cadeia produtiva, tem um estudo que mostra que a cadeia produtiva do turismo, ele influencia mais de 50 atividades econômicas. É um efeito em cascata. O turismo provoca um efeito em cascata. Então, a gente não pode deixar de ver o turismo como um grande fator de desenvolvimento. E isso nós estamos trabalhando muito nisso. E preciso muito que o setor privado também entenda isso, que a gente converse, que a gente discuta, que critiquem, que contribuam, que deem aconselhamentos, sugestões, para que a gente possa ir nesse sentido. Porque o polo, essa primeira onda, nós temos que virar a chave, ter a segunda onda de desenvolvimento. A primeira onda está batendo no teto. O setor metal mecânico, a não ser que haja essa parceria que eu já citei entre a CSN e o poder público, né, uma grande conversação para possibilitar que as empresas venham, não tem espaço. Então, o que eu tenho espaço hoje é para empresas de alta tecnologia, que eu estou trabalhando nisso, porque a empresa de alta tecnologia precisa de muito pouco espaço, e o turismo de lazer. Eu quero trazer as pessoas para a Volta Redonda e peço a ajuda de vocês. Bom, e Gustavo Tutuca, eu gostaria de encerrar esse painel com a sua fala. Você que tem já a sua experiência não só como turismo, mas sempre ajudando o Estado e mudando também, como o Bruno tinha citado, a história de cidades do interior, como Barra Mansa, Volta Redonda e até outras cidades com a Lei do Aço, que vem fomentando muito a economia no nosso interior do Estado e principalmente aqui no sul do Estado. Você que já, pela experiência familiar, sabe que é uma prefeitura de uma cidade do interior. Queria entender, Tutuca, já nessa experiência que você está dentro da secretaria, como você imagina que vai ser o turismo no estado do Rio de Janeiro, principalmente no interior e aqui no sul do estado, daqui a 5 anos, em 2030? O que você imagina dessa construção toda que você está fazendo? O que vamos entender de turismo em 2030 aqui no nosso sul do estado? Matheus, a gente fez um estudo
há 3 anos atrás, projetando para 10 anos o turismo do Rio de Janeiro. A gente fez uma licitação, a Universidade Federal Fluminense venceu e a gente tem um plano para desenvolver o turismo com várias ações. Muitas dessas, essa que eu falei sobre aqui, investimento em promoção, estruturação de rota, melhoria de mobilidade, entre outras ações que estão no nosso plano, que é público e está lá no nosso site. E o nosso objetivo é que em 10 anos a gente saia da ordem de 5,5% a 6% do PIB, que é o que corresponde à economia do turismo para o Rio de Janeiro, para chegar na casa dos 10%, chegar nos 2 dígitos. Não é uma tarefa fácil por conta da pujança da nossa indústria do óleo e gás e também da nossa indústria de uma maneira geral, nosso processo de industrialização. Mas é uma coisa que a gente tem perseguido, fazendo esses investimentos. Aqui na região, algumas informações que eu queria trazer para ver para onde a gente está apontando. A Embratur faz estudos constantes sobre o interesse de turistas internacionais por destinos aqui no Brasil. E, pela primeira vez na série histórica desses estudos da Embratur, a região do Vale do Café passa a aparecer. Então, isso já aponta que a gente já está conseguindo alcançar esse público internacional também para o turismo, não só de Búzios, de Paraty, de Angra dos Reis e Ilha Grande, mas de Petrópolis, muitas das vezes, mas também para outras regiões do interior, quando começa a apontar a região do Vale do Café, né, por conta desse trabalho de estruturação de rota e de um trabalho também de promoção constante. Porque, como todo negócio, a gente não pode ter a interrupção do processo, a gente tem que ter um planejamento e percorrer aquele caminho. E a gente vem ampliando sistematicamente, por exemplo, o investimento em promoção turística e também na realização de eventos. Uma outra estratégia que está nesse nosso plano de 10 anos é a consolidação de um grande calendário de eventos. A gente vai ter essa semana, começando na quinta-feira, a exposição de Barra do Piraí. Uma exposição que estava sem acontecer há muito tempo. É um evento apoiado pelo governo do estado e vai movimentar a economia. Eu tenho certeza que tem gente se hospedando em Vassouras, em Conservatória, em Mendes, em Piraí, para poder ir ao show, né, do João Gomes, da Ana Castela, que vai ser na sexta-feira em Barra do Piraí. Isso movimenta a economia. Então, a gente está estruturando um calendário de eventos que, claro, passa por Carnaval, Réveillon, Rock in Rio, outros eventos, mas principalmente no interior do estado. Então, a gente tem um calendário de eventos, e é isso, André, eu acho que também fica como referência para a gente. Volta Redonda tem uma estrutura muito boa para a realização de eventos, né, de entretenimento. A gente avançar, a gente já tem um calendário de eventos aqui junto com vocês, mas a gente avançar nisso, convocar a iniciativa privada também para isso, né, para que a gente possa estar trazendo bons eventos para a gente poder estar apoiando aqui. A gente tem feito muito isso. Tanto eventos de entretenimento, mas também de feiras de negócio. A gente vai ter a Flumisul agora acontecendo no final de outubro. Tivemos a Expo VR, que é uma novidade aqui para essa região, que aconteceu alguns dias atrás. Então, a estruturação de um calendário de eventos vai ajudar a avançar na nossa região. Outro impacto importante, 2 obras que eu queria ressaltar aqui. Primeiro, a reforma do aeroporto de Resende. E, é claro, existe o projeto do aeroporto aqui entre Volta Redonda e Piraí, mas o que está mais maduro e já está num processo avançado é lá em Resende. A gente tem um aeroporto aqui regional e, no primeiro momento, vai poder nos atender, vai poder estar recebendo até alguns voos comerciais daqui a algum tempo. Tem essa possibilidade. E, é claro, a reforma da Serra das Araras. Vou dizer que não é nem uma reforma, uma reconstrução por todo o impacto que está acontecendo ali. A gente ter esse novo acesso, que as pessoas lembram muito da Serra das Araras, mas muito do gargalo também de quem acessa a nossa região é a Baixada Fluminense. E a Baixada Fluminense também está passando por uma duplicação, todo o acesso para a Baixada Fluminense. Então, essas 2 concessões que foram refeitas agora há alguns anos atrás e apontam com essas obras de infraestrutura, vão ajudar a transformar a realidade aqui da nossa região. Como também a reforma, também a reconstrução da serra que liga Vassouras a Paracambi, passando ali por Mendes e Pau de Fronten. Aquela serra foi abaixo e hoje o governo do estado está reconstruindo toda aquela estrada para poder ter um novo acesso para aquela região. E a gente tem que perseguir isso. Eu acho que essas 3 obras elas vão ajudar muito nesse trabalho. E reforçando esse entendimento dos municípios. Eu acho que
uma boa parte do que você falou, acho que um pouco por conhecer a região, por ter relações políticas aqui, a gente investiu muito em capacitação, por exemplo, de vereadores aqui da região. Saudar aqui minha amiga vereadora Rayane de Barra Mansa, que está aqui. A gente faz um curso anualmente para qualificar as casas legislativas municipais, as câmaras de vereadores, para ter um entendimento melhor sobre o turismo, para ampliar o orçamento, para fazer leis que defendam o turismo, ordenamento urbano. As prefeituras têm passado a entender a importância da economia do turismo para a localidade. Vide aí o investimento que está sendo feito, por exemplo, em Miguel Pereira, Paulo de Fronten, que está do lado, já começou a se incomodar, já está começando a colocar um circuito de parques ali. A gente vê a conexão que tem hoje. Falei de calendário de eventos. No início desse ano, o prefeito de Resende, de Itatiaia, me procuraram e fizeram um calendário de eventos conjunto, porque aquela região se mistura. Então, esse calendário de evento está ajudando a desenvolver, gerar um novo fluxo de pessoas para lá. Então, essas ações vão fazer, sem dúvida nenhuma, que a gente chegue aí no horizonte de 5 anos num momento muito mais promissor. Mas eu acredito que o que a gente precisa perseguir é esse horizonte dos 10 anos que a gente botou no plano. E chegar, se a gente não conseguir chegar na meta, mas a gente vai perseguir dos 2 dígitos aí do PIB do Rio de Janeiro, a gente chegar muito próximo disso. Bom, a gente chega ao final desse painel. Parabenizo, Tutuca, você como secretário, né, e até a sua trajetória, como já citei, de deputado, que também ajudou a modificar a economia aqui no sul do estado, esse trabalho que você vem fazendo. Doutor Vitório, né, eu acho também agradeço a sua presença e agradeço a responsabilidade da Unimed com a nossa economia local pelo tamanho, né, que é o hospital aqui, o que movimenta aqui para nós. Sodré, também agradecendo a você e parabenizando por essa vanguarda em pensar o desenvolvimento econômico de Volta Redonda. Isso que é importante, a gente está sempre se reinventando. E agradeço, né, aqui a presença de todos, agradeço ao nosso presidente Robson Carneiro, nosso anfitrião Maicon Abrantes, assim como a Associação Comercial de Barra Mansa, através da presidente Fernanda Moisés, que abraçou mais uma vez essa edição do Conecta, mais um Conecta aqui no sul do estado. Isso começou em 2024, esse projeto em Barra Mansa, e a gente vê ele crescendo cada vez mais até chegarmos a essa edição. Maicon, parabéns, né, pelo evento, parabéns por todo o empenho. A gente sabe que não foi fácil, 2 eventos seguidos e, de certa forma, irmãos, né? Então foi um desafio. E a Robson, João, Regazzi, Anderson, Milena, Karen, enfim, toda a equipe da FACERJ e Sebrae, Mirella, né, que toda a equipe do Sebrae e da FACERJ que se uniram em prol do desenvolvimento econômico também do interior do estado. E eu, como um associativista do interior do estado, vice-presidente da federação, fico muito feliz em ver toda essa movimentação econômica que a nossa federação, junto com o Sebrae e as associações, estão promovendo. Já são, Tutuca, dezenas e dezenas de milhões de negócios feitos nas nossas rodadas de negócio, e esse dinheiro que muitas vezes estava saindo do nosso estado, e com a pequena empresa conhecendo e tendo essa forma de dialogar com a grande empresa, a gente consegue botar esse dinheiro dentro do nosso estado, botar a economia para rodar dentro do interior do Rio, que é daqui que sai, daqui que nosso fogão faz fumaça, daqui que sai nosso sustento, e vamos defender a nossa economia, vamos defender o interior do Rio de Janeiro, que é uma das locomotivas do estado e também uma das locomotivas do nosso país. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e esperamos no próximo Conecta.